Eu vou falar sobre o livro de Marco Severo, Se Eu Te Amasse, Estas São as Coisas que Eu Te Diria, lançado pela editora Moinhos em 2019. São 14 contos em pouco mais de cento e poucas páginas. O conto que abre o livro, Voragem, ele trata do amor lírico e algumas vezes quase platônico entre dois homens. Um bem mais velho do que o outro. Esse livro todo, ele trata, como o título diz, de diversos amores. Por exemplo, em outro conto, Chegada ao Local dos Destroços, uma mãe abandona o marido e a filha e, periodicamente, ela manda cartões postais à filha. Mas essa mãe nunca retorna sequer para uma conversa com ela, e muito menos com o marido. Em outro conto, Na Imensidão à Procura, Mariano Sereno busca um amor que ele acredita estar reservado para ele por alguma força divina ou não, ou seja, simplesmente o destino. Em outro conto, O Pássaro que Subverte a Dor, o menino busca o amor de uma mulher bem mais velha. São, como eu disse, diversas formas de amor, são diferentes amores, mas todos eles são amores doídos e, uma coisa interessante, jamais conquistados plenamente. Há uma angústia, porque as personagens sempre fazem o possível para não se afastarem da própria felicidade ou do que o autor chama do caminho da felicidade. Mas parece que o possível é sempre pouco, pois no caminho dessas personagens sempre surgem sobressaltos, pequenos ou grandes sustos a suspender esse sonho, a suspender essa felicidade. É a felicidade sempre adiada, sempre uma busca impossível, e temos a impressão que essa felicidade tão procurada, tão querida, só é possível com o descanso, com a imobilidade. Mover, no caso dos contos de Marco Severo, significa errar. São amores que fogem ao estereótipo do que seria um amor normal ou um amor convencional. Como se as personagens, ou mesmo o autor ou os narradores, quisessem questionar justamente isso. O amor não deveria ser cego para qualquer detalhe fora de si mesmo? Como é um amor, por exemplo, de uma personagem do livro chamada Caramba? Como é esse amor de Caramba por seu cachorro? No conto A Ambição que Cabe em Cada Lugar. Como se a honestidade só fosse viável quando a razão e a falta de razão se encontrassem, a racionalidade e a irracionalidade se encontrassem. Dizem que uma das faces do amor é o ódio. E Marco Severo nos mostra isso muito bem no conto Dia de Jogo é Todo Dia, em que um menino ele faz planos de um futuro melhor para a mãe. Ele vende cigarros e bombons em dias de jogo em um estádio vizinho à casa dele. A mãe, que foi alvo de uma violência muito grande do marido, e o filho deseja tudo de melhor para ela e ao mesmo tempo ele não consegue dar. Ou o belo conto Bruto Chão do Querer, em que um pai se divide entre as obrigações de político e o amor incestuoso pelo filho. São amores sofridos, muitas vezes forçados, são amores, sobretudo, impossíveis. Várias histórias se passam numa cidade mítica chamada
Renacandaia. Renacandaia é também um nome pelo qual a anaconda ou a sucuri é conhecida. É desse caráter duplo da cobra que as histórias se alimentam. O amor é ao mesmo tempo algo bonito, perfeito, mas que pode picar. Eu vou ler agora um conto que eu considero emblemático nesse livro, para que vocês tenham uma ideia da força narrativa de Marco Severo. O rio que corre para dentro do mar. Tendo perdido uma irmã para as águas do mar, Eneida nunca deixara o próprio filho enxergá-lo. Por vingança dos deuses, quis o destino que o menino fosse possuidor de sonhos navegantes, que pouco a pouco perdiam a fluidez para se tornarem tangíveis, ainda que o escopo do oceano seja tão gigante quanto sua diversidade. Caíra no desligamento do toque das mãos quando não suportou mais segurar o que seus dedos, naquele instante pequenas garras conseguiam agarrar do corpo da irmã, que se debatia sobre e dentro das ondas até bem pouco tempo tão lisonjeiras, agora uma aparente tempestade, de tanto que não conseguiam ver nem ouvir coisa alguma. Na beira da praia, a mãe gritava pelas crianças enquanto segurava o braço do marido, como se dissesse: não vá, que ao invés de uma ou duas, perderei 2 ou 3. Os olhos involuntariamente banhados não permitiam que vissem coisa alguma com clareza, em comunhão com os olhos das meninas dentro da água, que também não autorizavam nada, com tanta água indo e vindo de toda parte. Embora as ondas quebrassem e o mar agitado retumbasse, estavam todos surdos. Num último gesto, Ananda encheu-se de uma serenidade como se pairasse sobre as águas e afastou-se do corpo da irmã. Queria ir sozinha e parecia ter entendido que a levaria consigo se partisse na ideia de não morrer. Volte, disse para a irmã, antes de mergulhar para nunca mais ser encontrada. Eneida conseguiu bater braços e pernas até que um homem numa prancha a puxou para junto de si e desse jeito nadaram até a areia. Para sempre seria só, disse a si mesma, a vida inteira quando deveria ter uma irmã ao lado de quem veria a vida florescer vivificada. Agora, nada. Nada pela vida, ao grande largo de si mesma à deriva. Quando Jonas nasceu, tomou a decisão comunicada ao marido: ele não verá o mar. O marido, construtor da jangada que a levou para perto e junto de si, não tomou posição contrária. Sabia de tudo. Assim seria até que o filho quisesse encontrar sua própria baleia, contemplar de braços abertos a enormidade só encontrada no litoral. Adentrar em água salgada seria sua decisão, e só dele, quando tivesse sabedoria para fazê-lo. Até esse dia chegar, prevaleceria o desejo da mãe, que viu o filho brincar com a água como se envolto na segurança do líquido amniótico, que observava cavar buracos no quintal e enchê-los de água, dizendo que era ali que criaria seus peixes, mordendo fruta madura e vendo o líquido escorrer por sua boca e queixo com um prazer quase libidinoso. Foi esse menino que ela viu crescer, sem nunca deixá-lo transbordar para dentro do seu elemento. Ele era seguro ali. Seguro sem dúvida, mas labirintizado porque não viu o mar, mas sabia-o dentro de si. Sua claustrofobia era ser preso a si mesmo. Era como entendia sua condição, apesar de não ter idade para colocá-la ainda em palavras. As coisas ganharam sinuosidade quando as mães organizaram uma excursão para a praia nas férias. Jonas não vai, disse Eneida secamente no grupo do WhatsApp, no qual foi inserida sem sequer ser perguntada antes. Tentaram dissuadi-la. Prometeram que ele não seria levado para perto do mar, que outras mães estariam cuidando dele, todo tipo de promessa fizeram. A solução de Eneida foi sair do grupo e pedir para não ser contactada até que todas as crianças voltassem do tal passeio. No colégio, Jonas foi inquirido pelos colegas a respeito da proibição, e ele contou, pulando a parte dos medos e da morte, que a mãe tinha graves problemas com o mar e suas águas de puxar a vida. As fotos que viu no recreio nos celulares dos amigos só fizeram aumentar em Jonas a angústia do deserto que o abarcava. A semente que vinha sendo levada pelo vento parou dentro do seu algodão molhado. Era chegada a hora.
No dia seguinte, Jonas fugiu de casa para encontrar-se com o mar. Caminhou por tantas ruas quanto suas 2 pernas conseguiram levá-lo. Ao final da tarde, decidiu perguntar: aqui está longe do mar? Inquiriu a um senhor que passava. Não muito, o homem respondeu, mas não dá para ir andando. O senhor pode me levar até lá? O homem fez uma cara de surpresa. Onde estão os seus pais, mocinho? Jonas insistiu. Eu preciso saber o caminho. O caminho que você precisa encontrar é o de casa, criança. Não se pode ficar por aí à toa por tanto tempo. Senhor, entenda. Eu saí de casa porque não me deixam contemplar o mar. Eu só quero ver aquela água toda que eu só vi em fotos e nos filmes. O homem tateou o bolso da camisa e tirou 2 cédulas de R$10. Escute, filho, eu não posso obrigá-lo a nada, mas tome isso aqui. Vá comer alguma coisa e depois procure o rumo de casa. Assim Jonas não fez. Porque casa para ele era adubo, cheiro de terra molhada, nunca sertão ou aridez da solidão. Se ia para casa, o caminho era areia molhada com a espuma do mar. De tanto perguntar, seguiu a trajetória de um rio ao encontro inevitável. Era dele ser mais que o que queriam de si. Não existem grilhões para uma alma transgressora. Há dias vinha tendo sonhos serenos com sereias e queria encontrá-las. O instinto era seu canto de levar a elas. Foi quando à noite tocou o mar que almas antigas deram de se encontrar. Ao longe, Jonas avistou uma fogueira que terminava de queimar. Não havia ninguém por perto, mas era tanta água, o vento cantando, era de uma graciosidade tão sutil que ele sabia que não estava sozinho. Sua roupa se sacudia em seu corpo, querendo sair de cima dele. O rastro trêmulo da luz da lua o guiou em direção ao contato com a onda que quebrava na ponta dos dedos dos pés. Jonas exultava. Era de uma tal felicidade que se debatia como um genuíno peixe retirado de seu elemento. Em seu caso, entretanto, para dentro de si corria a vida. Se fosse de entender o estado do seu ânimo, a dimensão do que poderia atingir, vida ainda mais breve teria fora d'água, onde o prazer da sombra não se igualaria nunca ao contentamento de ser encoberto pelas águas do mar. Ouviu o som do chamado vindo de dentro das ondas bem à sua frente, sedutor. Não temia, nunca temeria. A mulher colocou a cabeça para fora da água e o chamou. Seu rabo bateu por sobre as ondas e dizia: vem. Era de uma fascinante beleza, mas não era isso o que importava. O que o envolvia era vontade, companheira de quem se permite saber quem é. Caminhou em direção à mulher banhada pela noite, e a cada passo via seu corpo mudar. Quando a água já lhe cobria a cintura, sentiu que podia balançar, o mesmo rabo que a mulher trazia consigo, e quando mergulhou, Jonas não era uma criança em busca dos seus ancestrais aquáticos. Era, ele próprio, toda a sua ancestralidade carregada através dos tempos, entregue e contida em sua própria matéria-prima. Enfim. Souberam que Jonas havia perguntado a tanta gente como chegar ao mar, que a mãe não teve outro jeito a não ser conceber dentro de si a certeza de que seu filho havia nele se tornado. Chorou sua ausência apenas o tempo suficiente para compreendê-la. Não se demorou. Passou a ir à praia com frequência e, quando viu o mar, contemplado com tão imenso carinho, compreendia que seu filho era enorme, era lindo e agora era também eterno.